Gente, eu me despedi, mas ainda falta o quarto caminho. Falta a quarta forma de resolver este problema, sabendo-se que os pontos menos 1,4 e 3 menos 2 são pontos da função f de x, determine a função. Determinar a função é dizer qual é a expressão daquela função. Falta só mais um caminho, gente. Antes de resolver por este último caminho, eu quero resolver este problema aqui para trazer um conceito novo para vocês. Ó. Sabendo-se que o coeficiente angular de uma função afim, uma função do primeiro grau, é igual a menos 3 e que a reta correspondente à função passa pelo ponto menos 1, menos 4, determine a função. Determinar a função é dizer a expressão da função. Tá? É determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear, a fórmula daquela função afim, daquela função do primeiro grau. E para fazer essa questão aqui, eu vou trazer uma expressão nova para vocês, gente. Ó. A expressão é a seguinte. A que multiplica x menos x1 A que multiplica x menos x1 menos y menos y1 é igual a 0. Então, esta equação aqui que vocês já sabem, né? Vocês já memorizaram, vocês conhecem essa equação, ela recebe um nome. Ela é a equação geral da reta. Estou só apresentando para vocês essa nova fórmula. E, na verdade, gente, ela não é desconhecida da gente, né? Porque se a gente for calcular aqui, ó, olha só. Vou repetir aqui o A. Repetir o x menos x1. O menos y menos y1 vai passar para o lado de lá positivo. Ele fica y menos y1. E agora vamos isolar o A. Ó. O A é igual y menos y1. Ali no segundo membro. Dividido, porque se está multiplicando, o x menos x1 vai passar agora dividindo. X menos x1. Continuando um pouquinho mais, quem é o A? O A é... Quem é y menos y1? É o delta y. Quem é x menos x1? É o delta x. Essa fórmula eu já apresentei para vocês hoje. Ó. Então, a equação geral da reta nada mais é do que a fórmula do coeficiente angular, só que um pouco desenvolvida. Na verdade, para que a gente usa essa equação geral da reta? Ó, pega aqui meu pincel. A que multiplica x menos x1 menos y menos y1 igual a 0. Ela é uma receita de bolo que gera, que produz a equação geral da reta. Tá? Ela é uma receita de bolo para você montar a equação geral da reta. O que eu preciso então? Ó, olhando para essa fórmula, o que eu preciso? Eu preciso do coeficiente angular. O x você não substitui nada, porque se eu vou ter uma fórmula, vai ter que ter valor de x na fórmula, né? O x e o y, eles vão ficar compondo a fórmula. E o x1 e o y1 são as coordenadas de um dos pontos da reta. Então você vê que para que eu calcule a equação geral da reta, eu preciso de duas informações. O coeficiente angular e um dos pontos da reta. Porque aí eu substituo nessa receita de bolo que forma retas e teremos a equação geral da reta. Então, olha só,
essa questão aqui, ó. Sabe-se que o coeficiente angular de uma função afim é menos 3 e que um dos pontos é o menos 1, menos 4, ele quer a função. Vamos usar esse gerador de fórmulas, gente. Ó. O A é menos 3, vamos substituir, ó, menos 3, vezes o x você não coloca nada, porque vai ter que formar a equação da reta, menos o x do ponto, que é menos 1, menos menos 1, que dá mais 1. Vou apagar aqui. Menos menos 1 dá mais 1. Menos o y, você não coloca nada, tem que ficar compondo a fórmula da reta. Menos y1 é o y do ponto. O y do ponto é menos 4. Menos menos 4 dá mais 4. Isso aqui dá igual a 0. Desenvolvendo agora, esse menos 3 fora do parênteses, gente, ele multiplica tanto aqui quanto aqui, tá? Ele está fora do parênteses. Então, 3 vezes x, 3x. Menos com mais dá menos. 3 vezes 1, 3. Menos com mais dá menos. Esse menos fora do parênteses, ele troca o sinal de todo mundo que tiver dentro. O y sai menos y. O mais 4 sai menos 4. E é igual a 0. Agora, desenvolvendo um pouco mais, fica assim, ó. Menos 3x menos y. Menos 3 menos 4, sinais iguais. Não vai fazer menos com menos dá mais não, viu? Menos com menos só dá mais na multiplicação e divisão. Aqui são soma algébrica. Sinais iguais, menos 3 menos 4. Você soma 7 e conserva o sinal, menos 7, igual a 0. Pronto, gente. A equação escrita desta maneira, do jeito que está aqui, é chamada de equação geral da reta. É quando tem um zero no segundo membro. Então, a equação geral da reta é menos 3x menos y menos 7 igual a 0. Essa é a equação geral da reta. Também pode ser que a equação geral da reta apareça assim, multiplicando todo mundo, cadê meu pincel? Multiplicando todo mundo por menos 1, você vai ter 3x mais y mais 7 igual a 0. Trocando o sinal de todo mundo. Isso aqui também é a equação geral da reta. É a mesma expressão, tá? É a mesma realidade matemática. Mesma realidade. Agora, ele não quer a equação geral da reta. Ele quer a função. Ele diz, determine a função. Ora, quem é a função, gente? A função é o y. Basta você pegar a equação geral da reta, ou aqui ou ali, e isolar o valor de y. O resultado vai ser a função. Então, ó, vamos fazer, isolando ali o y. Y igual. O mais 3x passa menos 3x. E o mais 7 passa menos 7. Está aqui. Quem é o y? É f de x. Está aqui a função. F de x igual a menos 3x menos 7. Tá? Menos 3x menos 7. E até agora, já resolvi a primeira questão, trazendo essa nova informação para vocês, que é a informação da equação geral da reta. Só que, vamos aproveitar aqui rapidinho e esboçar o gráfico dessa função aqui. Ó, pega aqui o plano cartesiano, o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, o x, né? E aí, onde ela corta o eixo y? No coeficiente linear. Menos 7. Ela vai cortar bem ali, ó. No ponto menos 7. Onde ela corta o eixo x? Na raiz da função. A gente tem que ver quem é que anula essa função. É a raiz, né? Menos 3x menos 7 igual a 0. Invertendo o sinal de todo mundo. 3x mais 7 igual a 0.
x é igual, o mais 7 passa a menos 7, e o 3 que estava multiplicando o x passa dividindo. Está aqui a raiz, ó, menos 7 terços. Então, se aqui é menos 7 dividido por 3 vai ser mais ou menos 1/3 dessa distância. Vai ser mais ou menos esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto menos 7 terços. E traçando a reta, vai ser essa daqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui uma reta, né? Vai ser essa aqui, ó. Tá aí a reta desta equação. É uma função decrescente, né? Porque o coeficiente linear é negativo. Mas tudo isso não era parte da pergunta. A pergunta é essa. Que a gente vem resolvendo essa pergunta já de vários caminhos. Resolvemos já por 3 caminhos. Vamos resolver o último agora. Sabendo de 2 pontos, ele quer a função. Vamos lá. Vamos salvar esse arquivo como. E vamos salvar aqui como HI, como 11J. E vamos apagar essa resolução aqui. E resolver agora com mais outra informação que vocês têm, né? Resolver essa questãozinha aqui de baixo. Sabendo que os pontos menos 1, 4, 3 e menos 2 são os pontos da função f de x, determine a função. Nós vamos para isso utilizar da equação geral da reta. Olha só. Opa, cadê meu pincel? O A vezes x menos x1 menos, lembre o sinal de menos, é negativo, hein? Menos y1 é igual a 0. Ó, um outro caminho, o quarto caminho hoje para resolver este mesmo problema e a gente aprendendo demais sobre função afim. Tá? O que eu preciso, gente? O valor de x e o valor de y, eles ficam aí compondo a fórmula, ninguém substitui nada. A gente vai precisar do coeficiente angular e vai precisar das coordenadas x1 e y1 de um mesmo ponto qualquer dessa função. Olha, eu tenho até 2, quanto mais uma, pode substituir esse ou pode substituir esse, o que você quiser. Vai dar a mesma coisa, tá? Substitua ou este, depois que você tiver o coeficiente angular, que vai dar certo. Só que nós primeiro precisamos calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular A, ele é delta y, vocês já sabem disso, sobre delta x. Então, o A vai ser... Eu preciso de 2 pontos para achar o A. Então, aqui, ó, delta y, 4 menos 2. 4 menos 2 é 4 mais 2. Nós já fizemos esse cálculo em um dos caminhos, né? E o delta x é menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3. 4 mais 2 dá 6. Menos 1 menos 3 é menos 4. Simplificando por 2 e por 2 dá 3 sobre menos 2. É uma das formas de notarmos esta fração. A outra notação é assim, ó, menos 3 sobre 2. É a mesma realidade matemática, que também é a mesma realidade matemática que essa, botando menos na fração. Menos 3 meios. Mesma coisa, tá? Tá aí o coeficiente angular, menos 3 meios. E agora nós já podemos, usando esta receita de bolo que gera equações de retas, compor a equação da nossa reta. Quem é o A? Menos 3 meios. Opa, cadê o meu pincel? Menos 3 meios. Que multiplica
x, não coloque nada, vai ter que ter alguma variável para compor sua equação geral da reta. Menos, aí agora escolha um ponto qualquer. Eu vou escolher esse primeiro, tá? O menos 1 e o 4. Menos x1 menos menos 1, que dá mais 1. Aí menos o y vai ficar para compor a equação. Menos y1 dá menos 4. Se pegou o x de um ponto, tem que pegar o y do mesmo ponto, tá? Na equação geral da reta sempre dá 0. Agora é só desenvolver isso aqui, gente. Eu vou primeiro multiplicar todo mundo por 2, tá? Todo mundo por 2. Multiplicando aqui por 2, vai cancelar esse denominador e vai ficar menos 3 vezes x mais 1. Multiplicando isso aqui por 2, vai dar menos 2 vezes y menos 4. E 0 vezes 2 dá 0. Tá? Agora vamos lá. Esse 3 fora do parênteses, ele multiplica tanto aqui quanto ali, tá? Então, 3 vezes x, 3x. E o sinal, menos com mais, dá menos. 3 vezes 1, 3. E o sinal, menos com mais, dá menos. Esse 2 ele também multiplica tanto aqui quanto aqui. 2 vezes é a propriedade distributiva da multiplicação, né? 2 vezes y, 2y. E o sinal, menos com mais, dá menos. 2 vezes 4 dá 8. E o sinal, menos com menos, dá mais. Tem que dar igual a 0. Agora, ajeitando os termos semelhantes, fica menos 3x, menos 2y, não tem mais nenhum outro y por aí, né? E menos 3 mais 8, sinais diferentes, subtrai, que dá 5, e dá o sinal do maior módulo, mais 5, que é o sinal do 8, igual a 0. Essa é a equação geral da reta, mas eu não quero a equação geral da reta. Ele pediu foi para determinar a função, que é o problema da gente desde o começo. A função é o y. Vamos primeiro multiplicar todo mundo por menos 1, para que o y elimine esse sinal negativo aqui. O menos 3x fica 3x. O menos 2y fica mais 2y. E o mais 5 fica menos 5. Igual a 0. Agora isolando o y. 2y igual. O mais 3x passa a menos 3x. O menos 5 passa a mais 5. E agora, por último, isolando de verdade o y, fica menos 3x mais 5 sobre 2. O 2 passou a dividir. E é o mesmo resultado que nós encontramos nos outros dois caminhos, tá? É o mesmo resultado que nós encontramos pelos mesmos outros dois caminhos. Agora, gente, eu queria fazer só alguns complementos e depois fazer uma saideira, uma questão saideira para a gente aprender o último detalhe, porque lembre-se que o título da aula é tudo sobre função do primeiro grau. Então, eu quero só explicar um detalhe aqui, ó. Vou abrir um novo slide e pegar uma função qualquer aqui, essa função aqui, f de x igual a aquela primeira função que a gente resolveu, 2x mais 1, nós fizemos o gráfico dela, só que agora eu vou explicar uma coisa pelo gráfico. Aqui o eixo das ordenadas, o eixo y, o eixo das abscissas, é o x. E aí vamos lá. Onde é que essa função corta o eixo y? No coeficiente linear, já vem direto, ali é 1, 1. Ela corta aqui. Onde é que ela corta o eixo x? Na raiz da função. Qual é a raiz da função? 2x mais 1 igual a 0. X igual, o mais 1 passa a menos 1, e o 2 que está multiplicando o x fica dividindo. Então, menos 1 meio. Então, é do lado de cá, no lado dos negativos, e bem por aqui, ó. Aqui é o número menos 1
sobre 2. Aí vamos traçar a reta de verde. Traçada a reta. E agora é quando ele pergunta os valores de x que tornam a função positiva e os valores de x que tornam a função negativa. Eu fiz pelo método algébrico, né, fazendo inequações. 2x mais 1 maior do que 0 e 2x mais 1 menor do que 0, fazendo inequações. Mas olhando para o gráfico, a gente já vê, gente, ó, que se eu pegar qualquer número maior do que a raiz, ou maior do que o zero da função, que é o menos 1/2, ó, ele vai ficar tendo imagens positivas, ó, tendo valores de y positivos. Lembre-se que o y é a função. Então eu posso dizer, já olhando para o gráfico, assim, ó, opa, cadê o pincel? F de x, que é a função, é positiva, maior do que 0, para x maior do que menos 1/2, que é a raiz. F de x é nula, ou seja, é igual a 0, para x igual a raiz, né? Por isso que o nome dela é 0 da função, é o menos 1/2. Ó, realmente, no menos 1/2 é quando o gráfico corta o eixo y, o eixo x, o eixo y é 0. E a função é negativa, f de x menor do que 0, para, analisando lá o gráfico, quando é que o y dá negativo nessa função? Basta pegar qualquer valor menor do que menos 1/2, que se você for achar a imagem desse número aqui, vai bater aqui, ó, o y vai dar negativo. O y negativo é desse lado de cá, ó, abaixo da origem. É a função negativa. Função é positiva, é desse lado de cá, ó, ou do lado de lá, mas importante acima, né? Acima da origem. Então aqui é maior do que 0 a função. E aqui é menor do que 0 a função. Então, ela dá valores negativos quando o x é menor, porque é o lado que a reta está abaixo do eixo x. O lado que a reta está acima do eixo x é maior do que menos 1/2. Então, a função é negativa para x, ó, negativa, ela está abaixo para x menor do que menos 1/2. Lembra que nós fizemos essas respostas, mas usando o método algébrico, resolvendo inequações? Agora eu fiz olhando para o gráfico. Ó. Ó, a partir daqui, ó, do laranja, a função é positiva. Todos os valores de x maior do que menos 1/2. E aqui, à esquerda, ó, qualquer valor de x aqui, à esquerda menor do que menos 1/2, deixa a função negativa. A função é o valor do y. Quando você for encontrar o gráfico e olhar o valor do y, vai estar abaixo da origem, a função é negativa. Era essa informação que eu queria acrescentar para vocês. Claro que essa função aqui ela é crescente, né? Quando a função é decrescente, aí seria mais ou menos assim, ó. Ó, uma função assim. Então, a resposta mudaria um pouco. Ela é, vamos supor que aqui é 8, a raiz dela, ela corta no ponto 8. Ela é positiva, essa daqui, ó, desse gráfico ali, ela é positiva para x menor do que 8, positiva para x menor do que 8, né? Porque é onde o gráfico está acima da origem. Ela é nula para x igual a 8, e ela é negativa, aqui faltou dizer nula, né? E aqui faltou dizer positiva, maior do que 0. E aqui f de x é negativa, menor do que 0, para x maior do que 8. Um exemplo aqui de uma função decrescente, né? Ó, o gráfico a reta da função está abaixo da origem do y para os valores de x maiores do que 8. Então, esta é a forma de, olhando para o gráfico, fazer a análise dos sinais da função, tá? E agora, gente, a saideira para a gente terminar mesmo, concluir esta aula, tudo sobre função do primeiro grau. Vamos lá. Aqui a questão, gente, a saideira, ó.
os pontos, aí ele deu 3 pontos, menos 1 e 2, 4 menos 3 e menos 2 e 0, são as 3 coordenadas cartesianas, né? 3 pares cartesianos aí, estão sobre uma mesma reta ou são os vértices de um triângulo? Só há essas duas possibilidades, né, gente? Se você tiver 3 pontos quaisquer, ou eles estão alinhados, eles compõem uma mesma reta, ó, ou eles estão em cima. Opa! Olha só. Ou eles estão em cima de uma reta, ou se um deles não estiver na reta, aí eles já vão... Opa, deixar azul aqui a retinha. Se um deles estiver desalinhado aos outros dois, aí eles já vão formar os vértices de um triângulo, tá? Eles já vão formar os vértices de um triângulo. E aí ele quer saber, ele deu 3 pontos e quer saber se eles são vértices de um triângulo ou se são uma mesma reta. E caso sejam os vértices de um triângulo, quer que você calcule a área desse triângulo. Muito bem, vamos resolver a questão bem simples para você que já tem ferramentas depois dessa aula, né? Vamos lá. Primeiro, qual é a condição para que eles estejam alinhados? Que o determinante dê 0, gente. A condição é que o determinante entre eles dê 0. Aí eu vou pegar o ponto que tem 0 aqui na sua fórmula e colocar primeiro, porque eu sei que os 2 primeiros pontos vão ser repetidos, e eu quero que, ó, menos 2 e 0. Agora pego os outros dois. Menos 1 e 2. Porque, como eles são repetidos, aí eu quero que sejam os pontos que tenham menores números e valores nulos, para anular as multiplicações que nós vamos fazer. Menos 1 e 2, e 4 e menos 3. Você já sabe que a gente repete os 2 primeiros. Vamos botar aqui menos 2 e 0, e menos 1 e 2. E calcular o determinante, né? Olha só. A gente vai calcular o determinante. Se der 0, é porque são pontos de uma reta comum. Se der diferente de 0, eles são vértices de um triângulo. Então vamos lá. Vamos passar primeiro as retas para o lado de cá, que essas retas a gente não muda o sinal, tá? A gente resolve do jeito que elas estiverem, ó. Oba, 4 vezes 0 ali, para anular a nossa multiplicação, né? Então, olha, 2 vezes 2, 4. E o sinal? Menos com mais dá menos. Não muda nada, é o sinal que der. 1 vezes 3, 3. E o sinal? Menos com menos dá mais. 4 vezes 0 dá 0. Vou botar aqui mais 0, só por didática. Agora, essas retas para o lado de cá, elas vão mudar o sinal delas, tá, gente? Essas retas aqui, ó, a gente multiplica, mas também multiplica por menos 1. Elas vão ter o sinal delas trocado, tá? Então, vamos lá. 0 vezes 1 deu 0, aí não tem nem o que mudar o sinal. Tanto vai botar mais ou menos 0. 2 vezes 4 dá 8, a gente coloca menos 8, muda o sinal. 3 vezes 2 é 6, menos com menos dá mais, mas eu mudo o sinal e coloco menos 6. Isso aqui tem que dar, não sei, a gente está calculando, está querendo saber quanto é que dá. Se der 0, é uma reta. Se der diferente de 0, são os vértices de um triângulo. Então, isso aqui vai dar quanto, gente? Vamos somar logo os positivos. É só o número 3 mesmo. Somando os negativos, 4 mais 8, 12. 12 com 6 dá 18. 3 menos 18. Sinais diferentes subtrai 15. E dá o sinal do maior módulo, menos 15. Que é, obviamente, diferente de 0, né? Então, nós já sabemos que esses pontos
compõem um triângulo. Eles compõem os vértices de um triângulo, tá? Agora, ele quer que a gente calcule a área desse triângulo. É muito simples, né, gente? Vocês lembram que a área, que a gente chama de área S, muito usual a gente usar o S para representar a área em matemática, né? Então, a área S vai ser o módulo do determinante. Claro que a área não nos interessa o sinal negativo, né? É o módulo do determinante, mas não se esqueça de dividir por 2. É só isso. Então, com esta informação, a gente termina tudo sobre a função do primeiro grau. A área do triângulo vai ser o módulo determinante dos 3 pontos dos vértices deles, né, dividido por 2. Então, quem é que vai ser, gente, a área desse nosso triângulo, a área S? Vai ser o módulo de menos 15 dividido por 2, que vai dar 15 dividido por 2. Pode ser que esteja assim nos itens no dia da prova, 15 sobre 2, ou pode ter o resultado decimal 7,5, tá? E aqui agora, dessa vez sim, a gente se despede com tudo sobre função do primeiro grau. Até a próxima aula, se Deus quiser, com tudo sobre a função quadrática, que é a função do segundo grau. Até lá!